confesso que estou com muita luta e dificuldade, né? Eu estudei esse capítulo e vou trazer a mensagem para os irmãos. Não é? Então, mas antes de nós começarmos a ler o capítulo, né? Eu vou trazer aqui uma breve introdução. Depois da introdução nós vamos ler o capítulo, e a introdução tem tudo a ver com o que nós vamos tratar aqui no capítulo 17 do Evangelho de João. Então vamos à nossa introdução. Eu creio que alguns aqui, presentes aqui na igreja, já passaram pela experiência de alguém mediar e interceder por algum de vocês. Em nosso contexto cultural, os pais são os principais mediadores e intercessores a favor de seus filhos. Isso é um fato, é uma realidade. Lembro-me que por várias vezes meus pais mediaram e intercederam por mim na escola. Ora, quando eu estava doente, iam lá dar uma satisfação, explicar a minha ausência. Ora, quando havia alguma deficiência na minha aprendizagem, eles iam lá para, olha, ele está assim, vocês podem ajudá-lo aqui, nessa sua deficiência. Ora, quando a direção da escola chamava a minha atenção e me disciplinava, eles sempre estavam prontos para agir a meu favor. O interessante nesse contexto foram as vezes que eles mediaram e intercederam por mim, dando razão à escola, por causa da minha indisciplina. Isto é, eu precisava daquela disciplina, tanto da escola como em casa. O fato é, as pessoas, sejam elas crentes ou não, precisam de alguém que medie e que interceda por elas no percurso da vida de cada um, em algum momento da nossa vida. João 17 é um momento ímpar e maravilhosamente especial em toda a Escritura, onde Jesus intercede e media as bênçãos de Deus sobre ele, sobre os seus discípulos e sobre a futura igreja. Leiamos, irmãos, agora o capítulo 17 do Evangelho de João. Eu lerei e os irmãos acompanharão a minha leitura. Diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer essas coisas, aqui referente ao capítulo 16, Jesus levanta os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. E eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles tenham e sejam, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Ó Deus, nós pedimos a tua graça e misericórdia agora sobre o nosso coração e a nossa mente, para nos alegrarmos, Senhor, com essa oração de Cristo, Senhor, a favor dele mesmo, a favor dos seus discípulos, da tua igreja. Ó Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para sermos impactados, Senhor, pela mediação e a intercessão de Cristo. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensar que Cristo está no céu, apenas observando o que se passa na terra, é não entender o Evangelho, é não entender a sua pessoa. Achar que Cristo está ausente de todos os fatos que acontecem no mundo é também não entender a sua palavra e as suas promessas. Mas o fato é que Cristo está vivo e ativo, irmãos, né, na história da humanidade e agindo. Esse capítulo 17 de João aqui é o exemplo aqui claro, né, do papel de Cristo após a sua glorificação, após a sua ascensão. Cristo está dioturnamente, irmãos, orando, mediando e intercedendo pelos crentes, por mim, por você e pela igreja de Deus, o tempo todo. Então, o Evangelho de João, esse capítulo 17, revela para mim e para você uma ação contínua de Cristo na mediação, né, na edificação da igreja, sem a qual nós não vivemos, sem a qual nós não subsistimos. Esse capítulo aqui, irmãos, é, para mim, o capítulo mais enfático de toda a Escritura. Porque ele mostra aqui, irmãos, né, o papel real de Cristo hoje nos céus, a nosso favor, a favor da igreja e daqueles que virão a crer em seu nome, em sua palavra, por meio da pregação. James Barclay, um comentarista, ele diz o seguinte: alguns consideram este capítulo como a passagem mais solene, profunda e sublime neste Evangelho, senão em todo o Novo Testamento. Cooper, outro comentarista, ele diz: teologicamente, João 17 é um dos capítulos mais importantes desse Evangelho. O capítulo 17 do Evangelho de João, irmãos, é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Este título foi aplicado a esta oração desde o tempo de Cirilo, de Alexandria, no ano 444 da era cristã do primeiro século. A igreja protestante e várias edições da Bíblia, né, concordam com esse título, com esse termo, a oração sacerdotal de Jesus, deve estar na sua Bíblia aí também como título em negrito. Jesus, após se despedir dos seus discípulos e prometeu o Consolador no capítulo 16, aprofunda o foco da sua pregação e passa a interceder por si mesmo, por seus discípulos e pela futura igreja. Ele pede ao Pai
por sua glorificação, pela vida dos seus discípulos e por aqueles que creriam em seu nome pela pregação do Evangelho. A igreja. O propósito da oração de Jesus é que a realidade do amor que há entre a Trindade seja uma realidade viva e ativa na vida dos crentes da sua igreja. É como ele finaliza o capítulo. Porque é essa marca que vai testemunhar para o mundo que Deus enviou Jesus Cristo. Se a igreja se amar, se a igreja tiver a unidade fundamentada no amor de Jesus. O nosso tema hoje é a oração sacerdotal de Jesus, seguindo aqui a Cirilo de Alexandria, com o mesmo título. Vejamos como Jesus intercedeu e fez a mediação ao Pai em favor de si mesmo, em favor dos seus discípulos e em favor dos futuros eleitos. Nós estamos aqui incluídos nessa oração de Jesus Cristo. E não pense que a oração é apenas contextual para aquela época. Não é, irmãos. Essa oração aqui, ela é perfeita e plena, ele continua orando da mesma forma, com a mesma intercessão, com a mesma mediação em favor da sua igreja, em favor dos crentes. Ela não se diz apenas no contexto aqui do Evangelho de João no primeiro século, não. Extrapola essa realidade. Ela alcança a nossa realidade. Então vejamos aqui, irmãos, Jesus orando ao Pai por si mesmo, nos versos 1 a 5. Jesus inicia o capítulo 17 orando ao Pai por si mesmo. A primeira coisa a ser observada nesse contexto, nessa oração, é a quem a oração de Jesus é dirigida. Pai, é chegada a hora. Ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. É interessante que a glorificação de Cristo é feita pelo Pai e está atrelada à sua hora. Jesus se dirige ao Pai, ao trono de toda graça, justiça e glória. Ali o Pai está sentado em majestade e santidade eterna, pronto para glorificar o seu Filho. Glorificar, irmão, significa celebrar, exaltar, homenagear, dignificar com honras. É Deus quem glorifica seu Filho. Não é Jesus que se autoglorifica. É o Pai que reconhece a perfeita, justa, santa e obediente obra do Filho e o exalta, e o homenageia e o dignifica com honras celestiais. No verso 1, Jesus usa a expressão, é chegada a hora. O que isso significa? O que isso significa aqui nesse contexto, irmãos? Ele, por várias vezes, nos evangelhos, elas apontam para esta hora. Os evangelhos tratam disso. Estão sempre falando, a minha hora ainda não chegou, a minha hora não chegou, é chegada a minha hora. Esta hora, a hora que ele se refere, tem a ver com sua crucificação, com a sua ressurreição, com a sua ascensão, com a sua glorificação. É a hora completa da sua obra que foi consumada na cruz. Hendrickson comenta dizendo o seguinte: a expressão é chegada a hora mostra que Jesus está consciente do fato de que todo acontecimento no poderoso drama da redenção chegou. E ele continua comentando: Jesus não estava pensando apenas na hora da sua morte, mas na total consumação de seu ministério terreno, morte, ressurreição, ascensão e coroação, e em sua ida final para o Pai. Ele continua comentando, Hendrickson: era a hora em que o Filho do Homem findaria seus labores ao fazer o único e exclusivo sacrifício de expiação pelo pecado da humanidade. A hora do cumprimento das profecias do Velho Testamento, dos tipos e símbolos. A hora do triunfo sobre o príncipe do mundo. A hora da destruição da antiga dispensação e da instituição
da nova dispensação. Olha, irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Tudo isso projetado por Deus, tudo isso montado por Deus, arquitetado por Deus para a redenção do seu povo, a redenção da sua igreja. Esta foi a hora mais importante, irmão, da história da humanidade. Nunca mais existirá outra hora como esta. Esta foi a bendita e graciosa hora de Deus, finalizando o seu plano de redenção para o seu povo, né? E para a criação por meio da crucificação de Cristo. Ali tudo foi culminado, ali tudo foi consumado. Ele fala isso na cruz. Tetelestai, está consumado. Toda a obra da redenção foi consumada ali. Agora, Pai, glorifica o teu Filho. Jesus não é egoísta em sua glorificação. Ele divide sua glorificação glorificando o Pai. Mas como é que Jesus glorifica o Pai? Vamos ver aqui. Primeiro, o Filho honra o Pai por receber dele a missão de morrer em favor da justiça do Pai, para que a redenção do Pai seja uma realidade no povo de Deus. Então ele glorifica o Pai dessa forma. O Pai honra o Filho, agora é o inverso. Por sua submissão em amor pelo Pai, obedecendo a sua lei em santidade e justiça, trazendo a justificação de Deus sobre o povo de Deus e para toda a criação. Então aqui há uma troca, há uma comunhão, há uma unidade na glorificação do Pai e do Filho. Quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. Quando o Pai é glorificado, o Filho é glorificado. A glorificação do Filho e do Pai está atrelada ao dom da vida eterna. Isso é pelo povo de Deus. Porque é o Pai que dá ao Filho o consentimento de o Filho dar vida eterna àqueles que creem em seu nome. Então, irmãos, a igreja, nós, vamos glorificar por toda a eternidade o Pai e o Filho por causa da obra da redenção. Isso começa aqui, nesse contexto, nessa realidade. O verso 4, irmãos, revela como Jesus glorificou o Pai. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Olha só, irmãos. Cumpriu cabalmente, obedeceu literalmente a obra de Deus, ao mandado de Deus, a palavra de Deus. No verso 5, Jesus pede ao Pai para voltar para o lar. Ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Eu estou voltando para casa. Cumpri a tua obra, fiz o que tinha que fazer, cabalmente, plenamente. Agora, Senhor, recebe-me. Irmãos, quando em Lucas trata a parábola do filho pródigo, ali é muito interessante, né? Mas o que é que nos impacta ali, irmãos? Naquela parábola ali. O que nos impacta ali é a posição do pai. É isso que deve ressaltar os nossos olhos. Porque o pai recebe o filho assim como com honras e glórias. Com honras e glórias. Mesmo o filho tendo feito tudo errado. Mas ele estava arrependido e voltou a pular. No contexto aqui, Cristo não se arrependeu dos seus pecados. Mas Cristo cumpriu, irmão, fielmente a obra de Deus. Então os céus eclodiram de glória, de alegria, de honras para Jesus que chegava, após cumprir a sua missão. Gente que se comenta, ao longo do seu ministério de sofrimento, ele, o homem de dores, anelava voltar para o que ele, pelo bem dos pecadores, havia voluntariamente deixado. Retornar outra vez para a presença do Pai e estar face a face com Ele. É o que ele solicita a Deus. É o que ele pede a Deus. No contexto, irmão, nos contextos dos versos de 1 a 5, Jesus ora por sua obra na cruz, por sua missão, que foi concluída, e por sua glorificação e seu retorno para casa. Olha que exemplo.
Olha que referencial. Orando ao Pai por isso. E glorificando ao Pai por sua obra completa, por sua vida completa. O segundo ponto aqui, irmãos, que essa oração nos trata, nos revela aqui, é dos versos 6 a 19, segunda parte da oração. Jesus para de interceder por ele e agora vai interceder pelos seus discípulos. Olha que coisa linda aqui. E é interessante que Jesus faz isso. Quando ora por si, ele faz isso em 6 versos. Quando ele ora pelos seus discípulos, ele faz isso em 14 versos. Olha o peso. O maior conteúdo da oração está aonde? Para quem? Para os seus discípulos, para a sua igreja, para mim, para você. Essa oração é aplicada à nossa vida hoje, irmãos. Essa é a realidade. Há 2 aplicações básicas para a igreja de nossos dias, no capítulo 17 do Evangelho de João. A primeira é orar. Devemos orar ao Pai. A segunda é a quem orar. Orar ao Pai. Isso é claro aqui. Podemos dizer que Jesus nos ensina justamente isso. Orem e orem ao Pai, orem a Deus. É bom também dizer que o capítulo 17 do Evangelho de João não é um manual de oração, pois não há qualquer menção de Jesus a esse respeito. Não há isso aqui. Então não é um manual de oração, não é isso aqui que está acontecendo. O que está revelado no capítulo 17 de João é a mediação e a intercessão de Jesus por si mesmo, por seus discípulos e pelos crentes que nasceriam no percurso da história da redenção. Inclusive estamos aqui, eu e você, e aqueles que virão ainda. Então a oração tem efeito para hoje. É uma oração perfeita. Nos versos 6 a 19, temos a maior extensão dos versos do capítulo 17. Todos os 14 versos retratam a oração de Jesus em favor dos seus discípulos. A maior parte da oração de Jesus está dedicada à igreja, aos crentes. Aos crentes. Por quem Jesus está orando? Nos versos 6 a 19. A resposta está nos versos 6 e 7, 7 e 8. Vamos lá. Versos 6 e 7. Jesus ora por aqueles que o Pai lhes deu do mundo. Jesus ora por aqueles que creem que Cristo é divino. Versos 7 e 8. E verso 8. Jesus ora por aqueles que creem que Cristo é o Messias de Deus. Então, o alvo da oração de Cristo é em favor daqueles que pertencem a Deus e a Cristo. A sua igreja, o seu povo. Isso inclui a mim e a você. Nos versos 9 a 13, Jesus ora para que seus discípulos não caiam na perdição do mundo. Isso hoje. Jesus está orando por mim e por você para que nós não caiamos na perdição do mundo. Irmãos, se alguém lhe perguntar, Claudiara, alguém intercede por você? Pode dizer que sim. Quem? Cristo Jesus. Está orando por mim. E a gente se esquece disso. Baiano, Everson, Gabriel, Daniela, Núbia, Rodrigão, Marlene. Deus está orando por vocês o tempo todo. No verso 9, Jesus revela seu pedido de oração ao Pai. É por eles que eu peço. Eles não são aqueles que o Pai, estes são aqueles que o Pai deu a Cristo. Aqueles que creem que Cristo é o Messias divino que veio de Deus. O alvo da oração de Cristo é que os méritos plenos da sua redenção sejam aplicados naqueles que o Pai lhe deu. É por este que ele entrega a sua vida. Então, irmãos, nós somos alvos da aplicação da redenção de Deus por meio da oração de Cristo, a nosso favor. Comenta Hendrickson. Alberto Plant, outro comentarista, diz o seguinte: imagine que o coração dos discípulos quase explodiu ao ouvir essas palavras. Não é uma oração genérica, mas pede algo muito específico para que os seus
também que pertenciam ao Pai sejam abençoados pela consequência da redenção de Jesus, da ressurreição de Cristo. Irmão, isso aqui impactou a vida dos discípulos e deveria impactar a nossa vida. O verso 11 é o centro da oração de Cristo. O verso 11, irmão, diz o seguinte: Jesus estava indo para o Pai, mas seus discípulos iriam continuar no mundo, tendo pela frente o desafio mortal de testemunhar a Cristo. Observe o pedido de Cristo no verso 11. No verso 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Irmãos, quem tem nos guardado hoje em dia é o Pai, é Deus que nos guarda. Em honra do seu nome, da sua fidelidade, da sua aliança, em Cristo Jesus. A oração de Cristo aqui é atendida. Ele está nos guardando, está nos protegendo, pela intercessão e pela mediação de Cristo, além da nossa. Vejamos alguns textos do Novo Testamento que revelam a mediação de Jesus diante da face do Pai, em favor dos seus discípulos, em favor da sua igreja. Hebreus 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para interceder por eles. Não só salva, mas continua intercedendo por eles. Por mim e por você. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Mediação e intercessão, irmãos. E por fim, 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. A oração de Jesus em João 17, a favor dos seus discípulos, é um anúncio real e claro do seu papel como mediador do seu povo diante de Deus. Vejamos alguns pedidos de Jesus mediando em favor do Pai, em favor da sua igreja diante do Pai. Verso 11. Guarda-os em teu nome. Como eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Guarda-os em teu nome, Senhor, para que nenhum deles se percam. Verso 11 ainda. Para que eles sejam um, assim como nós. Unidade entre nós. Jesus está orando pela nossa unidade, irmão, a unidade da igreja. Verso 13. Que eles tenham a minha alegria. Porque venceu, ressuscitou, foi glorificado. E porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar, irmãos. E seremos glorificados em Deus quando ele voltar. Se alegrem com isso. Verso 14. Guarda-os do mal, desse mundo malvado, desse mundo perverso, da maldade do diabo, das suas ações. É Cristo que está intercedendo por nós, por mim e por você. Verso 18. Sou eu que os envio ao mundo, assim como tu me enviaste. Como foi que Deus enviou Cristo ao mundo, irmãos? Essa é a pergunta e a questão aqui no fato aqui. Enviou ungindo, guardando, protegendo, dando autoridade, para que ele cumprisse a missão plenamente e cabalmente. Irmãos, se Cristo nos envia ao mundo, nós estamos cumprindo a nossa missão cabalmente, porque ele está a nosso favor, ao nosso lado, nos capacitando, nos ajudando, nos vivificando, nos redimindo, nos consolando e confortando. Seja lá qual for o caminho que você está levando aí na vida. O que nos impacta, irmãos, na oração de Jesus, os seus discípulos, em João 17, 6 a 19, é o fundamento da mutualidade. Fundamento da mutualidade, irmãos.
Essa mutualidade está revelada em algumas expressões no texto. Assim como nós, assim como tu me enviaste, eu os enviei, mutualidade. Eu me santifico para que eles sejam santificados. Na verdade, mutualidade. Tu em mim, eu em ti e eles em nós. Mutualidade. Um como nós somos. Mutualidade. Eu neles e tu em mim. Mutualidade. Onde eu estou, também estejam comigo. E eu esteja neles. A mutualidade, irmãos, é a relação sincera de troca. No contexto da oração de Jesus, Jesus recebe os pecados dos pecadores e, em troca, doa sua natureza santa e todos os benefícios vindos do Pai. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, esse texto é profundo demais. Lindo demais também, irmãos. Resumindo aqui, a oração de Jesus pelos seus discípulos diz respeito. Guarde os crentes em teu nome, meu Pai. Guarde os crentes do maligno, meu Pai. Santifique os crentes na tua palavra, meu Pai. Torne os crentes em uma unidade. É justamente isso que Jesus está fazendo no céu, diante de Deus, em favor dos crentes fiéis. Ele está nesse momento orando por mim e por você. Irmãos, isso não alegra o seu coração, não? Olha os pedidos aqui, irmãos, a nosso favor, sem que nós peçamos a Deus por isso. Quando foi que você orou pela unidade da igreja? Pela unidade dos crentes aqui? Eu confesso que raramente eu faço isso. Mas Cristo está o tempo todo ali, orando pela nossa unidade, para que tudo dê certo no mover do seu Espírito Santo. Isso é tremendo, irmãos. Isso é glorioso demais. Não tem como, né, a gente ficar inerte a tudo isso. Ou ficar indiferente a essas verdades da Escritura, do papel de Cristo a nosso favor aqui, a favor da igreja, do seu reino. Isso é em honra à sua fidelidade e à aliança que Ele fez conosco. Irmãos, nós não estamos perdidos e sós e jogados nesse mundo, não. Há um Deus que nos guarda, que nos protege, que intercede por nós, que nos agrega, que nos ajuda na unidade. Isso é tremendo demais, irmãos. Terceiro ponto aqui do sermão de hoje, irmãos. Jesus ora ao Pai pelos futuros eleitos, ou pela igreja. Isso naquela época, naquele contexto do primeiro século. Nós já estávamos incluídos ali, irmãos, naquela oração de Cristo. Por aqueles que virão a crer por meio da pregação. Como é que você crê no Evangelho? Por meio da pregação, não tem como. Ah, pastor, eu li um folheto. Está lá a palavra de Deus escrita lá, pela pregação. Você leu, você foi impactado pela pregação que estava no folheto. Não adianta, pastor, eu ouvi o testemunho de fulano. O testemunho de fulano deve ter tido lá fundamentos bíblicos para isso. Você foi impactado pela palavra, você veio pela palavra. Tem como. Não tem como ir a Cristo a não ser pela pregação da palavra. Interceder, irmãos, significa intervir em favor de alguém. Mediar significa ficar no meio. É simples assim. Interceder significa pedir em favor de alguém. E mediar significa ficar no meio. Então Jesus é o nosso intercessor e o nosso mediador. Ele está no meio, mediando. Nós, ele e o Pai, intercedendo por nós ao Pai. E o Pai, por meio dele, dispensando a sua graça e bondade sobre nós. Na Boa Nova do apóstolo João, no capítulo 17, Jesus é o mediador. Isto é, ele está no meio da relação entre o povo de Deus com Deus e Deus com o seu povo. Ele é também o intercessor do povo de Deus, intervindo a favor do seu povo diante de Deus. O capítulo 17 do Evangelho de João revela a mais sublime e poderosa oração de Jesus. Primeiro, glorificando o Pai em si mesmo.
Segundo, intercedendo por si mesmo. Terceiro, orando pelo povo e a igreja de Deus. Nesse contexto, Jesus se revela como pleno e perfeito sumo sacerdote de Deus. A intercessão e a mediação de Cristo, no capítulo 17 de João, revela seu papel messiânico, mostrando sua glória em sua morte, em sua ressurreição e exaltação. É nesse contexto que Cristo revela o fundamento da sua mediação e intercessão, a perfeita obediência ao Pai e seu amor pela igreja e sua vitória sobre o diabo. Alberto Plant comenta mais uma vez. A petição no verso 20 é a mesma do versículo 11, só que aqui é expandida para incluir a futura igreja. Naquele contexto, Cristo já orava a nosso favor. Peço também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da pregação. O que nos impacta aqui, irmãos, nessa petição de Cristo, é o conteúdo e o propósito dela. Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Olha o verso 21. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Verso 20 e 21. Vejamos o primeiro conteúdo da oração aqui dos versos 20 e 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Temos aqui, irmãos, o fundamento da unidade do povo de Deus, a igreja. Hendrickson comenta. A unidade pela qual Jesus está orando não é meramente externa. Ele pede que a unidade de todos os crentes seja parecida com a que existe eternamente entre o Pai e o Filho. Ora, o que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus está orando para que a mesma unidade que há entre Pai e Filho seja compartilhada, seja visível, seja real entre nós, entre mim e você. Independentemente da nossa situação social, econômica, política, independente disso. O que esta unidade significa na prática? Na prática, a unidade do povo de Deus é revelada no amor de uns para com os outros. É aí que se fundamenta a unidade. No amor de um para com os outros, mas o amor bíblico. Não é esse amor emocional, esse amor de paixão, não é isso. É um amor maduro, é um amor fundamentado nas Escrituras. Assim como Deus, o Pai, amou a Cristo, nós também devemos amar uns aos outros. Um amor real, vivo, verdadeiro, sincero, claro, que confronta, que se é confrontado, que aponta os pecados e pede, irmãos, corrija isso. É esse tipo de amor. Isto é exatamente em amar uns aos outros que a unidade de todos os crentes adquire expressão, comenta Hendrickson. Então, o fundamento da unidade do povo de Deus, a igreja, é o amor. Assim como Deus ama o Filho ama o Pai, esse amor é também distribuído para nós, por meio do seu Espírito Santo. E qual é o propósito, irmão, dessa unidade da igreja? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, irmãos. Olha só qual é a finalidade e o propósito da nossa unidade em amor. Essa unidade em amor vai testemunhar que, para o mundo, Deus enviou Jesus. Porque, irmãos, aonde você for, hoje, sem a ação do Espírito Santo no coração do homem, não há unidade. Mas há uma disparidade, há um conflito, há uma tensão. Isso dentro da própria família. Mas na igreja é diferente, irmãos. Não há preterição. Não deve haver isso.
Mas deve haver um respeito mútuo, em amor, pelas limitações de um e dos outros, e pela origem de onde viemos, e pelo conhecimento de quem nos tirou de lá e nos colocou aqui. Isso nos torna mais humilde, ou humilde mesmo, submissos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui pode mais do que ninguém. Porque esse não é o propósito. Nós somos uma unidade, um corpo que se ama e que se doa uns aos outros, no limite da proporção de cada um, respeitando-se os limites uns dos outros e considerando em honra uns aos outros. Isso é a unidade da igreja. Então, irmãos, esse testemunho vai fazer com que o mundo creia que Deus enviou a Cristo. A unidade dos crentes prega de modo poderoso, real, ativo e autêntico que Deus enviou Cristo como Salvador do mundo. Não há propósito, irmão, mais sublime para a igreja do que este: testemunhar a pessoa de Cristo por meio da unidade do seu povo. E isso acontece quando os crentes amam uns aos outros, fundamentados no amor de Deus em Cristo, de Cristo em Deus. É por meio dessa unidade que a igreja exerce sua influência no mundo. Diz também Hendrickson. Olha só que coisa linda, irmãos. O verso 24 é impactante nesse contexto aqui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade de Jesus é que a sua igreja esteja permanentemente com ele. Isto revela o profundo amor de Cristo por sua igreja. O propósito da igreja estar com Cristo eternamente é para que ela veja a sua glória como o Messias ressurreto e glorificado pelo Pai e contemple esta glória eternamente, desfrutando dos benefícios que a ressurreição de Cristo trouxe para a sua igreja e a sua glorificação também. Por isso que ele quer, que ele deseja que estejamos onde ele está, no estado que ele está, no local que ele está, irmãos, no mundo de justiça, no mundo pleno, redimido de todo o mal, de todo o pecado, para que nós contemplarmos ali a glória dele e essa glória ser compartilhada conosco. Olha a intercessão dele por nós, irmãos. Jesus encerra sua oração no verso 25 e 26, na certeza de que o Pai ouvirá e o responderá. Olha o que diz o verso 25. Pai justo. Ele começa assim, ele encerra assim aqui o capítulo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes reconheceram que tu me enviastes. Quem é a igreja, os crentes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Aqueles que serão eleitos e salvos por Cristo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles. Olha só, que intercessão, que pedido. A fim de que o amor com que me amaste estejam neles. Pai, derrama o mesmo amor com que me amaste sobre eles. E eu neles esteja. Além desse amor de Deus derramado sobre nós, Cristo quer estar em nós. Olha só, irmãos. Olha só que coisa poderosa essa aqui. Ele inicia o verso 25 dizendo: Pai justo. Deus é justo, santo, misericordioso, fiel, amoroso em sua natureza. Ele não pode ser e agir de outra maneira. Ele agiu com o seu filho fiel, santa e justamente. E seu filho agiu para com o Pai fiel, santa e justamente. É nesse sentido, a oração de Jesus é uma consequência orgânica divina de quem ele é e da sua obediência ao Pai. Por isso que ele pede pela sua igreja. O desejo de Jesus no final da sua oração é o clímax de toda oração.
a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Então, irmãos, aquela frase, Deus te ama, ela faz sentido nesse contexto aqui, nessa realidade aqui. E é verdade. Deus nos ama em Cristo, irmãos. Isto é, Jesus deseja que o amor com que o Pai o amou seja derramado no coração de todos os crentes. Que coisa extraordinária, irmãos. Conclusão da nossa exposição de hoje, irmãos. Na época de criança, meus pais mediavam e intercediam por mim. Isso me dava segurança, paz, tranquilidade e esperança. Eu podia confiar neles, fosse qual fosse a situação. O que vemos Jesus fazer em João 17 é justamente o que meus pais fizeram por mim, mas num contexto muito mais pleno, perfeito, poderoso. A mediação e a intercessão ativa e viva de Jesus pelos crentes desde sempre é algo que nossa mente e coração não tem como medir e nem avaliar de tão imensa, santa e divina e poderosa é. Mas nós devemos crer nisso. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. O cristão fiel e a igreja militante não vivem sem a mediação e a intercessão de Cristo a favor de si mesmo e da igreja diante do Pai. É por meio desta mediação e intercessão que o cristão fiel e a igreja militante recebem bom ânimo e coragem para vencer o mundo, o pecado e a si mesmo, e assim se submeter em grata obediência à palavra de Deus. A nossa vida dá certo, irmãos, por causa da mediação de Cristo. E depois pelas nossas atitudes, como consequência dessa mediação dele por nós. O nosso trabalho, a nossa postura, a nossa responsabilidade como cristão diante da sociedade e diante da igreja. Isso vai prosperando, irmãos. Nós temos por trás, temos um pano de fundo que muitas vezes nós esquecemos. A mediação e a intercessão de Cristo a nosso favor. A nosso favor. Mesmo quando estamos passando por duras provações. Mesmo assim, irmãos. Ele continua intercedendo e mediando a nosso favor. Hoje aprendemos, irmãos, 3 lições básicas sobre o papel, de Jesus como nosso mediador e nosso intercessor. Primeiro, Jesus glorificado é nosso mediador e intercessor junto ao Pai. Segundo, Jesus glorificado ora ao Pai em favor dos crentes. E terceiro, Jesus glorificado ora ao Pai pelo futuro dos eleitos, pelos futuros eleitos e pela expansão e o crescimento da igreja. Que Deus, irmãos, nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos anime e nos dê a graça de crermos, que há alguém que está com os olhos postos em nós, intercedendo e mediando a nosso favor diante do trono da graça. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nós ouvimos hoje. Dá-nos um coração grato pelo papel de Cristo, Senhor, como nosso mediador, como nosso intercessor, como nosso bom pastor, Senhor. Obrigado por Ele, Senhor. Obrigado pela Tua obra da redenção, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, somos-te gratos, Senhor, por quem Tu és, pela pessoa de Cristo, pela Tua obra. Aviva-nos, Senhor. Nos ensina a Te amar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a termos o coração, Senhor, avivado para o Senhor. Em oração, em testemunho, em meditação, Pai. Obrigado por quem Tu és, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus parado sobre essa terra, agora até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja.